Olá você, que bom que você está aí mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus e buscarmos refletir sobre um tema que seja bastante significativo em nossas vidas. E o tema para nossa reflexão nesta oportunidade é libertos de uma dívida impagável. São muitas as nossas preocupações nesses dias. Somam-se essas preocupações uma grande preocupação que é o que fazer com as dívidas. De fato, as dívidas precisam ser pagas. O que fazer com tantas dívidas? O cidadão procura nos seus bolsos, procura nas gavetas em casa, porque na poupança já não tem mais nada, mas as dívidas estão aí, à espera de solução. E quando o homem é devedor, ele se torna uma pessoa diferente, uma pessoa que tem no seu rosto, na sua fisionomia, a cara da preocupação. E não adianta, ele não tem solução, ele não sabe como pagar. E aquela dívida começa a se transformar num monstro pavoroso, que vem roubar o sono do trabalhador, do cidadão, e essa pessoa parece que já não tem mais aquele brilho da alegria na sua personalidade. As dívidas vêm para impor ao homem algo que é um peso muito grande de carregar. Vem roubar a dignidade do homem, vem tirar o seu descanso, a sua tranquilidade, vem roubar o seu sono tranquilo. E nós pensamos que as dívidas são coisa do nosso tempo. Alguma coisa que foi criado por Serasa, SPC, e nós nos esquecemos de que, na verdade, as dívidas acontecem porque alguma coisa foi feita fora de ordem, fora de tempo, fora de um controle, e as dívidas estão aí. Não quer dizer que aquele que deve é uma pessoa que não tem boas intenções, tem boas intenções, mas foi um erro de cálculo na vida, e as dívidas estão aí. As dívidas não são coisas do nosso tempo, as dívidas sempre aconteceram. 1000 anos antes do Senhor Jesus Cristo, já havia endividado, já havia a dívida. E a Bíblia nos mostra que quando a pessoa está devendo, essa pessoa fica sem saída muitas vezes. E às vezes não fala com a esposa, às vezes não fala com o filho, fica sofrendo sozinho. Às vezes há maridos que compartilham com suas esposas o que está acontecendo na vida financeira, mas às vezes os filhos não sabem, e os filhos querem uma coisa, querem outra coisa, papai, mamãe não tem lá condição para atender o gosto dos seus filhos. Mas dizia eu que as dívidas já aconteceram no passado, é coisa muito antiga. E esse casamento, dívida e endividados, não é um casamento feliz, com certeza. Eu vou ler para você, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, nos versos 1 e 2, a respeito dos endividados. Diz assim a palavra do Senhor: Depois Davi, retirando-se deste lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Mas preste atenção agora neste verso que vem a seguir. Eu estava falando de endividados, de dívidas, de pessoas em dificuldades, não é verdade? Olha só o que diz a palavra. Ajuntaram-se a ele, ajuntaram-se a Davi, todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Você já pensou
400 homens reunidos no mesmo lugar, no mesmo espaço, dentro de uma grande caverna. O que faziam eles ali? De que fugiam? Fugiam dos terríveis credores. E lá ficavam eles confinados naquele mesmo espaço. Davi depois trabalhou com esses homens, e esses homens foram importantes para Davi, porque esses homens estavam endividados, em aperto e também em dificuldades financeiras grandíssimas. E isso trouxe amargura de espírito. Era sobre isso que nós estávamos falando há pouco. O homem que anda cabisbaixo porque está devendo, é aquele homem que julga que todos sabem da sua condição, ele já não tem mais aquele brilho da alegria na sua vida, porque as dívidas fazem essa pressão no ser humano. Há uma outra passagem também, lá no Velho Testamento, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no verso 1. Ali nós vamos encontrar também uma outra situação. Isso aconteceu mais ou menos no século 9, antes do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui o personagem principal é o profeta Eliseu. Mas eu vou ler para você a história de uma viúva que estava endividada. Diz assim a palavra do Senhor: ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Olha só que coisa terrível estava acontecendo com esta mulher. Primeiro, havia perdido o seu marido. O seu marido havia contraído alguma dívida que ele esperava com certeza pagar. Era um homem honesto, mas ele veio a falecer. E a viúva sozinha não tinha condição de pagar. Tinha 2 filhos, talvez filhos menores, que não podiam também ajudar na casa para que ela pudesse pagar essa quantia de dinheiro desta dívida assumida, contraída pelo seu esposo. O que acontecia então naquele tempo? Ou a pessoa pagava com dinheiro, ou pagava com algum bem que tivesse na sua casa, uma ferramenta de trabalho, alguma coisa que pudesse pagar. Mas quando a dívida era grande demais, então pagava-se com trabalho. E às vezes o trabalho era por 1 ano, 5 anos, 10 anos e às vezes a vida toda. Ou seja, servia como escravo durante a vida toda por uma dívida contraída. E esta mulher viúva agora estava também quase perdendo os seus filhos para o credor que já estava ali na sua casa. Ele estava presente para buscar aquilo que, no seu entendimento, lhe era de direito. Com certeza, aquelas pessoas que emprestam querem algum direito a mais do que tão somente aquilo que emprestaram. E esse homem veio disposto a levar o dinheiro ou levar os filhos como escravo. Aquela viúva talvez não tivesse mais oportunidade de ver os seus filhos. Coisa terrível é a dívida. Coisa terrível é a dívida. Quando nós olhamos esse trecho, a gente começa a pensar que há um Deus poderoso que nos ajuda nesses momentos em que temos dívida. Aqui nesse trecho, o profeta Eliseu, então falou àquela mulher, quando lhe perguntou o que ela tinha para pagar aos devedores, não é? Aos credores dessa mulher. Então, quando ele perguntou a respeito do que ela tinha em casa, então ela disse, só tinha uma botija com um pouquinho de azeite dentro. Ele disse, sai imediatamente para buscar vasilhas
vazias nas redondezas, na vizinhança, nas mulheres amigas, nas vizinhas, para que então ele fosse colocar diante do Senhor, para que o Senhor fizesse um milagre a partir daí. Então, quando a mulher buscou as vasilhas que ela pôde encontrar, então não teve mais vasilhas. Trouxe para a sua casa, fechou a sua casa com seus filhos dentro, e certamente pediram a direção do Senhor, e ela começou a derramar aquele azeite daquele pequeno pote, aquela botija, e começou a verter azeite, não parava mais, azeite saindo, não parava, até a última vasilha, e ali cessou. E o profeta falou para aquela mulher vender aquele azeite e pagar então aquele credor. Assim ela o fez. Ainda ficou muito azeite na sua casa, e ela pôde continuar vendendo por muito tempo aquele azeite em grande quantidade, e ela então ficou com seus filhos, e ela então pagou a sua dívida. Sabe de uma coisa? Na nossa vida espiritual, no aspecto espiritual do nosso viver, também existe uma dívida a pagar, e essa dívida é uma dívida impagável. E sabe de uma coisa? O credor dessa dívida é um credor terrível. É o credor inimigo das nossas almas. Este não conhece perdão. Esse não tem negociação, não tem entendimento, porque a Bíblia nos diz, em João 10,10, que ele veio para roubar, para matar e destruir. A intenção desse credor terrível é destruir o ser humano. E há uma dívida a ser paga, porque durante o viver da pessoa, a pessoa começa a buscar, entendendo que esta vida vai terminar um dia, e essa pessoa quer viver no prazer desta vida, o que é chamado de hedonismo. Hedonismo é o prazer pelo prazer. Assim como lá no Novo Testamento, a palavra do Senhor falava a respeito dos estoicos epicuristas, os filósofos daquele tempo, que diziam que o certo era viver esta vida com todo o prazer que a mente, que a alma, que a carne tivesse para viver em completa satisfação. E eles diziam então: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Assim pensa a pessoa. Essa vida vai terminar, eu vou fazer tudo o que eu desejo fazer. E é aí que está o perigo. Aquele credor terrível, o inimigo das nossas almas, aí que ele chega e começa a falar ao coração do ser humano. Você quer fazer? Faça. Você deseja fazer? Faça-o. Você tem vontade disso? Faça. Você não tem que dar explicação nenhuma para ninguém, nem para Deus. O que importa é o seu desejo. Você tem desejo? Você merece ser satisfeito. E assim a pessoa começa a viver esta vida simplesmente buscando a satisfação dos seus caprichos, do seu querer, a vontade da sua carne. E assim vai vivendo o ser humano. Mas esse credor terrível, e eu falei que ele não conhece perdão, não tem como perdoar nenhuma dívida, ele chegará um dia para cobrar. Tudo aquilo que ele permitiu ser feito, tudo aquilo que ele veio persuasivamente falando na mente, no coração da pessoa, ele chegará um dia para cobrar. E a pessoa, então, terá que dar conta de tudo isso. Olha, eu me lembro de um amigo, há muito tempo atrás, quando eu trabalhava numa indústria, essa pessoa chegou para mim e me disse o seguinte: eu estou cansado de trabalhar, eu gostaria de ter uma vida boa,
Eu gostaria de não fazer nada na vida. Eu gostaria de ser rico e muito rico, como eu invejo os ricos. Eles que são felizes, dizia esta pessoa para mim. Mas ele acrescentou ainda, e aí está a tristeza desse sentimento, e disse o seguinte: ultimando esta cena de tristeza, ele concluiu: e o mais, eu estou disposto a entregar a minha alma ao diabo se ele me der riqueza nesta vida. Sabe por que ele falou isto? Ele pensou que esta vida era tudo. Ele pensou que esta vida teria que ser preenchida completamente com prazer, com lazer, com luxúria, com muito dinheiro. E talvez ele pudesse estar pensando, depois da morte, qualquer coisa pode acontecer. E talvez ele nem soubesse que há uma vida eterna, mas ele quis fazer uma troca. E talvez ele pensava que essa troca não tivesse consequências, mas o inimigo vem para cobrar. Certamente ele vem para cobrar. A Bíblia nos fala de um homem, que a Bíblia chama esse homem de louco ou de insensato, aquele homem que já era muito rico e teve uma produção excelente lá no seu agronegócio, na sua fazenda. E esse homem então derrubou os celeiros todos antigos, construiu novos e dizia para a sua alma se satisfazer, se alimentar, se regozijar, e também esta alma ter a certeza de que tinha por muitos anos, por muito tempo, muitos bens. Ele dizia para a sua alma se regalar, se saciar com tudo aquilo. E a palavra do Senhor faz uma pergunta, Jesus perguntando: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Porque o credor ia chegar um tempo da vida, ou cedo ou tarde, o credor terrível iria chegar para cobrar. E essa dívida não se paga com dinheiro. Não se paga com dinheiro. A palavra do Senhor nos diz que aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como seu Salvador pessoal, essa pessoa, por não poder pagar a sua dívida, ela vê essa dívida paga pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler para você um trecho que nos mostra que lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu, ele cravou lá na cruz aquela cédula de dívida que era contra nós. Essa cédula de dívida é a dívida impagável, que o ser humano não consegue pagar a esse credor tão terrível. E Jesus Cristo fez isso por nós. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, que está esse trecho na palavra do Senhor, lá no livro de Colossenses, ele cravou lá na cruz do Calvário esta cédula, que seria hoje uma duplicata impagável, um boleto de expressão que nós não podemos imaginar, que nós não poderemos pagar. A dívida existe, a dívida permanece, mas quando Jesus Cristo vai à cruz do Calvário e crava lá, prega lá na cruz do Calvário esta dívida que é contra nós, ele, portanto, nos substitui, e ele assume essa dívida e paga por nós, e nos dá completa liberdade, inteireza de alegria, porque agora nós podemos dizer que somos pessoas livres. Saiu o peso dos ombros, saiu o peso do coração, o peso da mente dessa dívida que era impagável, e só o Senhor Jesus Cristo, pela sua santidade, pela sua pureza,
pelo seu sacrifício de um cordeiro puro, sem mancha, em nosso lugar, então só assim nós podemos ter a certeza de que a alegria veio para ficar, porque a dívida já não está mais conosco, ela foi cravada lá na cruz do Calvário. Eu me lembro de um médico muito bondoso, desses médicos de família do tempo mais antigo, quando numa vila pequena não havia dezenas ou às vezes centenas de médicos que nós temos nas cidades hoje, não precisa ser cidade grande. Naquele tempo, naquela vila, 2, 3 ou 4 médicos atendiam aquela vila ou pequena cidade. E havia um médico muito conhecido porque ele atendia da mesma maneira, com denodo, atendendo com zelo, com um reconhecimento de que tratava de vidas humanas. E ele tratava bem os ricos, como tratava muito bem também os pobres. E ele perdoava as pessoas que não podiam pagar. Algumas pessoas até morriam devendo, mas não podiam pagar. Esse médico veio a falecer. Todos ficaram tristes porque era um amigo daquela população. E dessa maneira, então, a sua esposa, que não era rica porque ele tinha o seu trabalho de atendimento, não é, sem nenhuma usura, não é? Quem podia pagar, não é? Ele cobrava. Aqueles que não podiam pagar, ele atendia da mesma forma. Mas a sua mulher foi procurar então lá na sua mesa, abrindo a sua gaveta, uma caderneta que ele tinha dos devedores. Então, ela pensava em encontrar ali pessoas para cobrar, não é? Mas, para surpresa dela, ela encontrou naquele livro, feito pelo seu marido, através de muitos anos de trabalho, e ali estava o nome de algumas pessoas, e do lado do nome dessa pessoa estava o seguinte: não podia pagar, por isso foi perdoado. E os nomes estavam lá. Antônio, esse está perdoado porque não pôde pagar. João está perdoado porque não pôde pagar. Manuel está perdoado porque não pôde pagar. Maria está perdoada porque não pôde pagar. Aquela relação de pessoas que não podiam verdadeiramente pagar, mas foram perdoados pelo gesto de amor de um profissional que de fato zelava pela vida humana. Ele tinha que cobrar a verdade para sobreviver, mas ele também podia, por iniciativa dele, perdoar os seus devedores. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele nos perdoou. Ele pagou a nossa dívida que era impagável. Ele assumiu o nosso lugar. E por isso nós temos a completa liberdade em Cristo Jesus. Viva essa alegria! Essa dívida não está mais com você. Com todo aquele que receber esse gesto de Jesus Cristo para a salvação da sua vida, esse já não tem mais dívida. Aquele que reconhece: muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por ter assumido o meu lugar. De fato, eu não tinha condições de pagar essa dívida. O Senhor pagou por mim. Receba esta palavra de Deus na sua vida. Pense bem nisto. Esta vida é uma oportunidade que Deus nos dá para nos encontrarmos com o nosso Deus, encontrarmos a nossa completa liberdade em Cristo Jesus. Já não há mais dívida a pagar. Há agora um tempo de regozijo, de festa espiritual na presença do nosso Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Pai de amor, estou aqui, Senhor, orando por este amigo, esta amiga, este irmão, esta irmã que está ouvindo essas palavras agora. Fala ao nosso coração para darmos, ó Pai, aquele imenso valor
a este gesto do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nós, por isso, estamos livres em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.